Fala pessoal, vocês estão bom? Por aqui tudo jóia. Hoje eu queria trazer um assunto, algo bem novo, né, na agricultura brasileira, que é a inteligência artificial. Você aí sabe o que é inteligência artificial, ou o famoso IA, né? Se você sabe ou utiliza aí no seu dia a dia, na fazenda, na propriedade, deixa aí nos comentários o que você sabe, o que é e se você utiliza. E deixa aí nos comentários para que você utiliza, o que você faz com ela. Aí para tá ajudando a toda a comunidade, né, a saber também o que cada um faz, né? A opinião de cada um é extremamente importante para o crescimento de conhecimento de todos, né? E antes de eu responder essa pergunta, eu tava aqui no experimento de braquiária, vocês podem ver que tá tudo queimado. Eu vim aqui dar uma olhada se tá rebrotando bem, né, ó. Isso daqui foi tudo da geada, né, ó. E tá rebrotando, né, graças a Deus, tá rebrotando bem. E eu tava pensando aqui, né, refletindo sobre essa questão de inteligência artificial. O quanto que isso é tão comum na nossa vida, né? E acho que muitos nem percebem isso ou não tenham visto, né? Então eu queria falar um pouco para vocês, né? Do que é a inteligência artificial, para que ela é utilizada. Você já se pensou em acordar de manhã e ter lá um relatório sobre a irrigação completa, se você precisa irrigar, se tem praga ou não, se seu solo tá bom ou não, como que tá o teor de água no solo, né? Se você realmente precisa irrigar ou não. Imagine você acordar de manhã também e olhar a saúde do seu rebanho, de cada animal, diariamente, a todo momento, como é que tá a saúde, se tem doença ou não, como é que tá a alimentação, o que tem se alimentado e todas as informações necessárias até para saber antecipadamente se esse animal está doente ou não. E isso é muito impressionante, né? Parece até um filme de ficção científica, né? Mas respondendo aí, o que é inteligência artificial, né? Nada mais é do que como se fosse um cérebro humano, mas artificial, né? Que faz todos os cálculos, a pesquisa, né? Um exemplo bem comum que todos utilizam é o ChatGPT, né? Ou a inteligência aí da própria Samsung, acho que é o Gemini lá. Acho que alguns devem conhecer, o próprio celular às vezes já tem instalado nas atualizações que tem feito, instalou no meu também, que é algo que praticamente sabe tudo, né, assim, ou tecnicamente é para saber, né, então faz conta, pesquisa, gera imagem, consegue ler texto, línguas diferentes, tudo, né, é como se fosse o grande sabedor de tudo, né. É a inteligência artificial revolucionando a agricultura brasileira, né? A inteligência artificial nada mais é do que máquinas, né, que pensam pra gente e assimilam tudo, né? Muitos aí se falam, né, ou se comentam, a gente vê que a inteligência artificial, ela vai tomar muitos empregos, né, de agrônomos, consultores e tudo mais. E o que a gente vê é que não necessariamente, né? A inteligência artificial vem para ajudar aí o agrônomo, o produtor, a revenda ou também o consultor agronômico, né? E que essas profissões provavelmente nunca acabarão, né? E também pode mudar, às vezes, uma profissão simples de, por exemplo, um cara que avalia a praga no campo, uma hora pode deixar de existir e pode abrir outro cargo, às vezes manutenção de algum equipamento ou informações para estar adicionando nessa inteligência artificial. Então, o emprego praticamente nunca vai acabar, às vezes pode mudar de lugar. Às vezes aquele serviço que precisava de pessoas para funcionar, gerir, fazer aquilo funcionar, às vezes hoje ou no futuro não será mais necessário, mas essas pessoas vão se capacitar e vão para outro lugar, né, que também
pode estar fazendo essa transferência de emprego para outro lugar, né? E isso é comum desde a história do ser humano, né? Se a gente pegar lá desde os primórdios, né? Era tudo, às vezes nem existia ferramenta, era muito braçal. Foi surgindo os equipamentos e as profissões foram se mudando de lugar. E isso também se tende para o futuro, né? As profissões elas vão mudando. Então hoje é interessante quem é novo aí no mercado, que está procurando fazer aí uma faculdade, uma universidade, alguma coisa, pensar no futuro. O que vai ser da agricultura? O que vai ser do país? Quais que são as tendências? O que pode virar tendência, né? No futuro e tentar caminhar para esse futuro, né? Existem vários tipos de inteligência artificial. Tem aquelas que são implementadas nas máquinas, muitas pessoas não sabem, né? Às vezes olha lá e acha que é algo mirabolante e muitas vezes são inteligência artificial que está implementada. Não é só no ChatGPT, né? Que a gente pesquisa informações ali, mas em aplicativos, meteorologia, empresas de revenda de solo, essas coisas assim, referência a isso, né? Em maquinário agrícola, como eu falei, né? Então, está presente em praticamente todo o nosso dia a dia que a gente nem imagina. Uma das primeiras tecnologias que eu quero falar, Machine Learning. Que são aprendizados de computadores, né? O que são? São softwares, né? Ou aplicativos que se alimentam com dados e informações. Ao invés de você programar cada passo, você pode estar alimentando elas com muitas informações, né? Imagens, informações de dados, meteorologia, solo, que nem engloba tudo, umidade de solo, tudo, pragas, doenças, mercado, né? Commodities aí no caso, mercado físico, né? Com relação à venda, compra de insumos do próprio grão, né? O produto que você está vendendo, você pode treinar essa máquina, esse aplicativo, essa inteligência, né, a identificar todos esses fatores e vai criando um banco de dados que você vai alimentando e através de acertos e erros você vai mostrando para essa plataforma se ela está certa ou errada e ela vai absorvendo e ficando cada vez mais inteligente e mais assertiva. Um exemplo simples e prático, relações a doenças. Pensando aí a doenças de plantas, né? Vamos pensar aí que você vai alimentar essa plataforma com diversos tipos de doenças e você vai mostrar para ela, isso é uma doença tal, isso é uma doença tal, isso se parece uma doença, mas é uma deficiência nutricional, isso aqui é uma fito de um produto, isso daqui é causas ambientais, e você vai alimentando com inúmeras fotos e ela vai se tornando mais assertiva o possível, né? No ponto dela mesmo se identificar que praga que é, se é praga ou não, se é doença ou não. E para isso se serve com os demais outros fatores que eu mencionei. Então esse é uma das formas de estar se utilizando, que também são aplicativos, né, que tem disponível aí, que identificam pragas, doenças. Outro exemplo bem prático para todos entender isso daí, essa tecnologia, né? É como se fosse você pegar uma criança, né, que tá ali aprendendo e você mostra para ela, esse é um cachorro, aquele é um outro cachorro, aquele é um gato, aquele é outro bicho. Esse daqui não é um gato e nem um cachorro, é um bicho tal. E ela vai assimilando, você não precisa ficar alimentando toda hora. Você mostra simplesmente uma vez, ela assimila e ela depois nunca mais se esquece, né? Isso se acontece com a inteligência artificial, né? Basicamente isso de uma forma bem simples. Temos também a inteligência computacional, né? Que a gente pode ter como drones, né? Por exemplo, drones que captam imagens e que são capazes de fazer processamento de imagens. Como por exemplo, tem aqueles mapas que a gente vê, né? De escoamento de água no solo, você vê aqueles desenhos, mapas de fertilidade, de vegetação, né? Como que tá a nossa vegetação, intercalar esses mapas, né, de escorrimento superficial de água com fertilidade, com produção, com vegetação, NDVI, várias coisas, né?
que você pode estar fazendo isso e levantando várias questões aí que pode beneficiar o produtor, né? Onde que tá mais crítico, menos crítico, por que que lá não produz igual esse lado e tal. E não só drones, né? Isso pode estar embutido em equipamentos também. A gente tem aí como a Climate Field View da Bayer, tem também a da Agromaster, que são plataformas que utilizam inteligência artificial para seus processamentos aí de informações, entregando para você o conteúdo pronto. O legal é que a gente também utiliza isso na pecuária, né? Como que monitoram o carrapato, demais doenças e patógenos, né? Alimentação do gado, quanto que o gado comeu, quanto que o gado, o animal ali, né, específico, que é de animal em animal, que nem eu já citei aí, bebeu de água, se tem alguma doença, se tá com febre, alguma coisa. Então, isso também auxilia demais. Outra coisa que a gente pode falar também são robóticas e equipamentos, ou tratores no caso, né, ferramentas. Isso não é literalmente pensando assim uma inteligência artificial, mas está embutido nela para poder fazer os processamentos a inteligência artificial. Se a gente pega aí aquele pulverizador autônomo da Jacto, o trator da Case lá, se eu não me engano a John Deere também tem, aqueles autônomos, né, que não precisa nem de piloto, o avião autônomo, se eu não me engano na AgriShow tinha. A gente vai na AgriShow, a gente vê diversos desses equipamentos que trabalham sozinhos sem ter uma pessoa olhando. E quem que faz isso por trás? É toda uma inteligência artificial para poder fazer a identificação do objeto, de obstáculos, a identificação do campo para onde vai, combustível, ele monitora o equipamento como todo, o equipamento que está lá atrás, ele monitora o talhão, se tem pessoas na frente, então ele identifica diversos obstáculos. E isso está implantado também nos equipamentos. E não só nesses equipamentos autônomos. A gente pode ver equipamentos outros, como a John Deere tem também, aquela lá colheitadeira que usa inteligência artificial para poder estar monitorando as percas na colheita. Ela auxilia ali com a inteligência artificial, onde que ela está perdendo, o que ela está perdendo, o que precisa ser ajustável, e ela faz tudo isso automaticamente. Então muitas vezes, que nem eu falei no começo do vídeo, está embutido no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe. Outra coisa que eu esqueci de falar e que utilizam muito inteligência artificial também são as previsões climáticas, né? Previsões climáticas localizadas. Então se utiliza muito inteligência artificial para poder estar compilando todas essas informações do local, de histórico, de como está ali temperatura, vento, umidade, radiação solar, nuvem, faz um compilado e entrega melhor informação. Se vai chover, se vai dar granizo, se vai ventar, o que vai acontecer, se vai dar geada ou não. E a gente muitas vezes abre o aplicativo ou uma própria previsão paga, né? Que a gente pega ali para receber a informação já de tudo isso, e muitas vezes a gente nem possa imaginar do que como tá por trás. E não é um negócio complexo assim, é complexo para fazer o desenvolvimento, mas é que nem eu falei, você alimenta as informações, ele capta aquilo lá e ele praticamente não esquece. É como se fosse a criança que eu expliquei, ela absorve e vai se multiplicando, aperfeiçoando, melhorando, ficando cada vez mais assertivo e mais preciso. Recentemente eu vi um equipamento que ele opera basicamente por inteligência artificial, que eu vi, até fui atrás para descobrir mais. É um equipamento americano que veio para o Brasil agora. Ele é instalado em qualquer colheitadeira. Ele identifica perca na plataforma. Ali em qualquer lugar tem vários sensores esparramados na plataforma. Tem sensores na peneira, no rotor, em vários lugares, debaixo da colhedora, que capta fotos e observa, identifica padrões no caso, né? Que no caso é o grão, então ele identifica grão perdido e dá no monitor aonde que está perdendo e já faz todo um processamento e te dá a informação do que o próprio operador precisa estar fazendo de regulagem na máquina. Precisa alterar a plataforma, angulação, molinete,
onde que está perdendo, se é na peneira, se é no rotor, se tem que dar mais velocidade, menos, abrir ou fechar côncavo. Então ele faz todo um processamento através de inteligência e cada vez mais aperfeiçoado, que ele te dá essa informação do que o operador, né, precisa realmente estar fazendo com assertividade na máquina. A máquina já possui um sistema simples de coleta de informações que fornece ao operador, mas esse é completo, ele identifica por imagem no meio da palhada ali, eu não sei se é por imagem ou por laser, alguma coisa ali que identifica os grãos perdidos e aonde que está perdendo, e que nem eu falei, ele faz todo esse processamento e entrega tudo pronto para o operador só fazer a regulagem. E informações, questão de segundo, questão de 10 segundos já está atualizando e dando novas informações. Você consegue monitorar o tiro inteiro de uma ponta a outra, como que está indo o índice de perca da colhedora. E é claro, pessoal, nem todos são flores, né? Bonito, todo auxilia demais. Muitas dessas tecnologias precisam de conectividade. Muitas das fazendas não têm conectividade em alguns lugares. Hoje se tem bastante tecnologia já para se termos conectividade, como a Starlink, né, que tem internet em qualquer lugar por satélite, mas às vezes dependendo do produtor fica um pouco inviável ter a Starlink, mas é uma ferramenta que auxilia bastante quem vai trabalhar com isso, né? E é muito bom ter várias tecnologias à disposição do produtor, né? Mas o que peca é a conectividade. Como diz, não adianta ter algo mirabolante que vai mudar o mundo se lá não pegar a internet e o equipamento não funcionar. Ele tem que funcionar sem conectividade ali, e a hora que chegar onde tem conectividade ele sobe para a nuvem e a gente tem acesso na palma da mão todo um relatório e atualizações e tudo mais que ele pode estar fazendo, né? E se realmente precisa de conectividade, tem que ter algo aí que possa fornecer essa conectividade. A gente vê aí na internet, no YouTube, nos lugares, né? Principalmente nas feiras, se a gente vai, a gente vê, a gente conversa e tudo mais, né? Que você vê aqueles robôs, né? Que identifica lá o tomate, o pimentão, hortifruti, né? Vai lá, coleta, põe na caixa e tudo mais, né? Ele escolhe, ele vê ali o grau de maturidade daquela fruta ali para poder estar retirando ela da planta, se ela tá boa ou não, se ela precisa ficar mais um dia ou não ali naquela planta para chegar no ponto ideal. E isso é fenomenal nessas tecnologias que auxiliam e entregam mais qualidade. É claro que não é tão barato, mas é impressionante ver essas tecnologias e o quanto o ser humano tem desenvolvido com isso, né? A gente mal imagina que lá também tem uma inteligência artificial que identifica isso ali, padrões que nem eu falei, né, que são informados para ele, para poder estar fazendo essa coleta dessa fruta aí, né, o tomate, pimentão, qualquer outra coisa. Outra coisa que eu vi que eu queria comentar aqui, eu vi na AgriShow, na Steel, acho que foi, o robô que corta a grama. É isso daí, o robô que corta a grama, né? Ele é também feito por inteligência artificial, né? Os comandos deles, que ele tem uma área que ele corta, então você circula o quadrado, né? Tem as bandeirinhas, tem um quadrado aqui, né? Então, por exemplo, eu quero que ele roça essa área que está em volta do milheto. Aí você passa o fio, né? Que ele identifica o limite da área. E aí, todo dia, ele roça esse gramado, todo dia. E ele identifica, por exemplo, aquele canto lá, a grama cresce mais do que aqui. Então lá ele vai roçar com mais frequência que aqui. Lá cresce mais que aqui, mas menos que lá. Então ele vai roçar intermediariamente ali. Então aí ele roça diariamente, ele monitora, cria um mapa. Então é interessante, pessoal, ele cria um mapa de onde a grama cresce mais no lugar ali que ele tem que roçar. E quando ele precisa de energia para carregar, que está acabando, ele vem automaticamente no ponto fazer a recarga. Quando ele está totalmente carregado, se ele acha que precisa fazer uma nova roçagem, ele sai de onde ele está carregado ali, do posto de carregamento, e vai até o local que ele precisa
fazer a roçada do seu jardim. E o interessante é que quando começa a chover, ele identifica a chuva e vem de volta para o lugar, para não correr o risco de ficar atolado, né? Então, se você gostou do vídeo, gostou das informações, e se você viu uma dessas tecnologias que eu falei de perto funcionando, coloque aí nos comentários qual foi a sua experiência com isso, se você viu ou não viu, e se você gostaria de estar vendo algumas dessas tecnologias que eu citei ou que você conhece que eu não falei, também deixe aí nos comentários, que é interessante a gente estar compartilhando essas informações, não só a título da minha curiosidade, mas de outras pessoas que podem estar vindo aqui no vídeo, ver o vídeo e tá vendo os comentários. Então, se gostou, não se esquece de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, com a sua avó aí que não sabia da tecnologia. E deixa aquele joinha aí para fortalecer o canal. Se inscreve se você não é inscrito. Não se esquece de ativar o sininho para não perder notificação de vídeo novo. Com aquela velha frase de sabedoria que é: se chover você não precisa molhar a horta. E até o próximo vídeo.